Olá, esse é o podcast do CAEC. Estamos na 13ª edição desse podcast promovido pelo Centro Acadêmico de Engenharia Química da UEM, nesses tempos de pandemia e isolamento social, para trazer informações, entrevistas, curiosidades e muito mais. Você pode escutar nossos podcasts por várias plataformas, como Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcasts, entre outros. Se você estiver no nosso canal do YouTube, aproveite e deixe a sua inscrição e o seu like para nos ajudar, que nos deixa muito felizes. Aproveita e segue a gente também no nosso Insta, @caequem, para acompanhar outros projetos também realizados pela gente. Eu sou Guilherme Nakayama e hoje com a gente aqui nós temos a Ana Carolina Miranda, da Gestão de Pessoas. Como você está, Ana? Tudo bem? Oi, Naka. Oi, Marcos. Oi, Ana Flávia. Oi, pessoal. Tudo bem? E também com a gente temos a Ana Flávia, as duas Anas, né? E a Ana Flávia é da diretoria de eventos. Como que você está, Ana? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje conosco aqui nós temos uma pessoa pra lá de importante. E eu já vou falar pra vocês, o cara é bom mesmo, viu? Graduado em 1991 em Engenharia Civil na Pontifícia Universidade Católica de Goiás e também possui mestrado em Engenharia Nuclear da UFRJ, com ênfase em Física Nuclear Aplicada, sem contar de inúmeras outras conquistas que ele também possui. Marcos do Amaral, como você tá? Tudo bem com você? Oi, pessoal. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, hein? O prazer é todo nosso, Marcos. A gente agradece que você pode ter aceitado o nosso convite aqui. Marcos, a gente queria que você contasse pra gente como que foi a sua trajetória profissional, desde a sua época acadêmica até hoje em dia. Como que você chegou até onde você está hoje aí? É uma longa história, hein? Então, estamos aqui para escutar. Claro, vamos lá. Então, a minha história começa aqui no Paraná, profissionalmente falando. Então, eu não vou falar inicialmente da academia universitária, mas eu falo assim da cidade de Ivaiporã, onde a subestação de Furnas, tema de Itaipu, ela foi instalada em Ivaiporã. Na verdade, no município de Manuel Ribas, mais próximo a Ivaiporã, praticamente. E lá eu fiz um concurso, passei no concurso e entrei no sistema de Itaipu como operador de hidrelétrica e de subestação. Eu fui estudar em Minas Gerais, fiz curso técnico, fui operador do sistema de Itaipu, fui o primeiro estagiário, né, a fechar uma seccionadora em 750 mil volts no Brasil, né? Eu estava embaixo da seccionadora, o primeiro fechamento que foi feito, eu estava embaixo dela, acompanhando o fechamento como estagiário. Mas entrou na minha história. E depois eu fui para Goiânia, explicitamente para fazer engenharia. Eu iria fazer engenharia elétrica, mas no meio do ano eu prestei vestibular para engenharia civil. Eu trabalhava como operador, eu me transferi do sistema de Itaipu para o sistema de Brasília, em Furnas, exatamente para poder fazer faculdade, porque Ivaiporã, uma cidade pequena, não tinha. E lá eu fiz faculdade de engenharia, comecei a fazer, acabei não passando no vestibular em elétrica no final do ano. Isso se explica porque eu passei em civil e me apaixonei e fui estudando. Apesar de ser o básico, né? Fui estudando e envolvido que estava, não estudei o suficiente para passar no vestibular de engenharia elétrica. Muito bem. E depois eu não quis nem saber mais de engenharia elétrica. Eu já era técnico em elétrica, né? E já era operador de sistema elétrico, e com isso eu fui me desenvolvendo. Mas eu me formei em civil em 1990, foi o último ano, ficou grau em 91. E depois eu, dentro ainda de Furnas, eu fiz um concurso interno para a área de energia nuclear, a usina de Angra, que era de Furnas na época, para vocês saberem. E eu passei nessa seleção, fui selecionado e saí da função técnica para a função de engenheiro, né, nesse concurso interno, que no passado não existia, e fui para o que hoje é a eletronuclear, na época era Furnas, né, usina Angra 1. E lá eu comecei a trabalhar. Depois, lá eu me licenciei, fui para a área de engenharia e combustível nuclear, no Rio de Janeiro. E o chefe da usina, depois eu comecei várias vezes a usina, o chefe da usina porque quis me levar para lá. Acabou me tirando do meu outro chefe. Não são grandes amigos mesmo, mas ficaram, né, ao longo do tempo. E depois eu acabei indo para Angra dos Reis, a cidade, e lá eu atuei na área de proteção radiológica. Comecei a atuar. Eu não sabia nada, eu tive que fazer, eu fiz 480 horas de curso, estudando 8 horas por dia na área nuclear, porque a gente
convencionalmente na engenharia a gente não vê isso. E depois disso eu fiz uma outra licença, é longa a história, hein? É longa. Fiz uma licença para a área de proteção radiológica junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Eu me qualifiquei como supervisor de proteção radiológica de Angra 1 inicialmente, depois Angra 2. Depois eu também, além de ser supervisor de proteção radiológica, que para você ser um supervisor de proteção radiológica, você já tem que ter nível superior, tem que ser um técnico em uma área científica, tecnológica, de nível superior. Eu, depois disso, eu fiz engenharia nuclear. E a minha área de especialização foi física nuclear aplicada, mais explicitamente dosimetria de nêutrons. E assim eu fui progredindo, por muitos anos, né? Me tornei chefe da proteção radiológica da Central Nuclear de Angra, da empresa como um todo, né? E também depois eu acabei me aposentando nessa função. Nós tivemos Angra 1, Angra 2, N histórias aí. E nesse meio tempo eu era periodicamente convidado para participar de missões da Agência Internacional de Energia Atômica e também da Associação Mundial de Operadores Nucleares, chamada One World Association of Nuclear Operators. E com isso eu acabei ganhando muita experiência em fazer revisões de segurança em centrais nucleares. Então hoje eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Proteção Radiológica. Eu também fiz uma especialização, lato sensu, em física de radiodiagnóstico, para auxiliar nos controles de qualidade, na segurança da área médica com o uso da radiação. Também concluí agora, né, o curso em engenharia de segurança do trabalho, mas a minha vida sempre foi segurança, e explicitamente segurança nuclear, né? Bom, sou consultor da ONU, faço revisões de segurança, eventualmente em usinas nucleares. E eu me aposentei e retornei para cá, e aqui eu tenho a minha empresa, mas eu continuo viajando, fazendo serviços, contratado por empresa, por uma multinacional da área, que é a Framatome, né, que eu atuo realizando serviços para ela, seja na usina nuclear de Angra, na central nuclear de Angra, usina Angra 1 ou 2. Essa é a minha história, numa panorâmica geral, né? Muito legal, Marcos. Então, sabemos que sua graduação foi em engenharia civil. O que te fez escolher a área de engenharia nuclear em meio a tantas opções, tanto de seguir na área de engenharia civil, como de outras engenharias? Tudo é uma questão de oportunidade, né? Por que eu escolhi engenharia nuclear? Quem não gosta de energia nuclear? Quem não gosta de engenharia nuclear, né? Na realidade, eu era um engenheiro, porque a área nuclear, uma usina, uma central nuclear, ela é multidisciplinar. Todas as engenharias estão ali dentro. Você tem campo para todas as engenharias. E quando eu fui para a usina nuclear, eu fui para a área de planejamento e modificação de projetos, gestão de projetos. Então, você pegava desenhos, fazia incorporação de projetos, porque uma central nuclear ela atualiza projetos o tempo todo, porque a obsolescência não é aceitável. Ela ocorre sempre em qualquer tecnologia, mas não é aceitável. Tem que haver uma gestão desse processo de obsolescência. Nós chamamos de aging, né? E eu atuava nessa área de engenharia, mas também comecei, a pedido do chefe de departamento, a atuar depois na área de planejamento das paradas para manutenção da usina e troca de combustível nuclear. E nessas idas e vindas, eu acabei cada vez aprendendo mais e gostando mais. E um dia o chefe da usina, Kleber Cossenza, né, me falou: olha, eu gostaria que você viesse trabalhar aqui comigo em Angra. Eu falei: para fazer o quê? Ele falou: não, você vai trabalhar em algo que as pessoas normalmente não têm acesso, que é proteção radiológica. Mas eu realmente não entendo, nem sei o que é isso, não conheço nada disso. Mas você vai estudar. E foi o que eu fiz. Eu fiz um outro curso, né? Uma verdadeira, uma especialização dentro da área nuclear em energia nuclear. E aí eu estudei sistemas de usina,
eu estudei química de usina nuclear, eu estudei instrumentação nuclear, além da própria proteção radiológica. Bom, foram muitas disciplinas que foram estudadas. E depois disso, eu acabei, claro, trabalhando em proteção radiológica. Falei, bom, agora o próximo caminho é engenharia nuclear. E foi que eu fiz o mestrado em engenharia nuclear na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão, na COP. E com isso, eu fiz por estar trabalhando, né? Apesar de ser próximo, Angra da cidade, eu tive que fazer isso em tempo parcial, sem problemas, realizei em tempo parcial. E me pós-graduei, me tornei mestre em engenharia nuclear no Fundão, na COP. E foi, assim, foi muito gratificante, porque na época que a gente fala tese de mestrado, né, ela foi experimental. Eu fui a pessoa que, na prática, eu levantei o espectro mais apropriado de afluência dos nêutrons dentro da central nuclear e fiz a dosimetria de nêutrons utilizando simuladores fantomas, e com isso eu criei um algoritmo de cálculo de dose de nêutrons que foi adotado pela central, né, e está em uso até hoje pelo laboratório que é acreditado, né, e eu até comecei o doutorado, né, mas por conta eu me mudei para Maringá, estava fazendo doutorado em engenharia nuclear, também na COP, né, na área de fatores humanos. E eu acabei tendo que interromper, porque as idas para o Rio de Janeiro ficariam muito caras. E não dá para não se apaixonar por engenharia nuclear, tá? É uma coisa que, primeiro que ela é múltipla, e é um plus, é algo a mais. Você tem que usar todas as disciplinas para a energia nuclear. Você tem que usar a termodinâmica, você tem que usar a termohidráulica, né? Você tem que usar a química, você tem que usar a física, você tem que usar biologia na área de proteção radiológica, tem que saber muito de efeitos biológicos da radiação. Você tem que usar a eletrônica, você tem que entender de ondas eletromagnéticas, que radiação, essencialmente, são ondas eletromagnéticas, né? E você tem que entender de energia de ligação. Então, todas as engenharias podem ser consolidadas dentro da engenharia nuclear. E por isso eu me apaixonei por engenharia nuclear. Vale a pena. Eu tenho que concordar com o senhor, porque eu compartilho muito dessa paixão também por engenharia nuclear. E o senhor mesmo que diz que as coisas não acontecem como a gente espera, né? Infelizmente, o senhor teve que terminar antes do prazo que queria, a questão do estudo, do doutorado, né? E aí a gente gostaria que o senhor falasse também, como já foi citado no começo, né, da sua trajetória profissional e acadêmica, a gente queria que o senhor falasse sobre as suas experiências, de como é viver e trabalhar fora do seu país de origem. Se o senhor encontrou as dificuldades e como que o senhor lidou com elas, como foi. Às vezes e foram várias, né, em que eu estive trabalhando fora do Brasil, assim, eu tive uma certa facilidade, porque em todas as vezes eu cheguei com uma equipe de pessoas que eram do nível mais elevado dentro das suas disciplinas. Então, assim, quando você vai para uma missão internacional dessas, para fazer uma revisão de uma central, as pessoas não vão porque querem ir. Elas são selecionadas dentre as melhores que a empresa pode enviar, porque a empresa, no caso, quando eu estava trabalhando, a empresa era representada por mim, então me colocavam nessa equipe de especialista. E aí você chega com um certo status, isso eu não posso negar, de expert. E todas as facilidades são colocadas para essa equipe, então não tive nunca nenhuma dificuldade, além da empatia natural que existe. As pessoas são muito receptivas porque querem aprender.
todo mundo quer aprender com esse grupo de especialistas que chegam. Quer dizer, eles chegam para fazer uma revisão de segurança, mas tem uma troca de experiência também. Então, esse intercâmbio ele é muito rico e ele acontece. E tanto eu deixava conhecimento, como eu trazia conhecimento. Então, assim, eu realmente não tive nenhuma dificuldade. Falar o idioma inglês, ele abre todas as portas para você. E eu tenho uma facilidade de falar inglês e espanhol. Então, nunca fiz curso, tá? Aprendi por mim mesmo. Mas eu falo fluentemente o inglês. Agora, esse fluentemente, assim, depende muito da região, né? Se você for para o Texas, é uma maneira. Se você for para a Geórgia, é outra maneira. Se for para a Inglaterra, é outra maneira do inglês. Então, assim, é uma língua, um idioma que, por ser praticamente universal, ele tem várias nuances. Mas, justamente por isso, tem uma aceitação maior e a gente consegue se comunicar muito bem. Então, o idioma ele é uma barreira, mas não foi uma grande barreira para mim. Em termos de cultura, eu descobri que, na verdade, existem governos diferentes, mas pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo. E é o melhor que existe, as pessoas. Então, eu gosto das pessoas, gosto de conhecer pessoas, e essa facilidade de relacionamento também se reverteu numa, assim, acredito também, né, que depois, fora da empresa mesmo, todos os convites que eu recebi e recebo da Agência Internacional de Energia Atômica é exatamente devido a essa facilidade de relacionamento e também, obviamente, do resultado demonstrado nas avaliações que eu entreguei para os países para os quais eu trabalhei, né? Porque, assim, essas missões elas são chamadas pelo país de origem. Digamos assim, os países de origem são sutilmente solicitados a convidar a Agência Internacional de Energia Atômica para fazer uma revisão de segurança, né? E periodicamente isso ocorre. Aí eles levam essa equipe lá. E essa equipe, ao sair, deixa um relatório, um verdadeiro livro de recomendações e observações que vão se reverter na melhoria da cultura de segurança da própria instalação nuclear daquele país. Então, é do interesse dos países em receber a gente muito bem. Então, as dificuldades não foram muitas, não. Ao contrário, foram muitas facilidades. Quais são as possíveis áreas de atuação do engenheiro nuclear? Como que foi o critério que o senhor utilizou para escolher a área que o senhor está atuando hoje? Também, como que a sua formação em engenharia civil está tendo influência no seu trabalho hoje em dia? Bom, as possíveis áreas de atuação do engenheiro nuclear são, primeiramente, uma central nuclear. Mas ele pode atuar, por exemplo, na área de medicina nuclear, né? Você tem os equipamentos que são utilizados tanto para radioterapia, como para o radiodiagnóstico, né? Por imagem, ou a própria bracterapia, né? Que é a inserção de fontes radioativas em determinados órgãos para eliminar cânceres, assim por diante. E, então, a medicina é uma área. Uma outra área de atuação são os ensaios não destrutivos da indústria. Você tem tubulações, equipamentos que às vezes estão, ou vasos de pressão, submetidos a elevada pressão, temperatura, e eles necessitam ser testados. Os testes radiológicos, né, são excelentes para você verificar como está a imagem, né? Traçadores nucleares. Você pode trabalhar na irradiação de alimentos para poder estender a vida útil dos alimentos e garantir a segurança alimentar. Por exemplo, se você vai importar alimentos de um país, você não sabe o que bactérias ou vírus que você está importando. Você promovendo uma irradiação desses alimentos, além deles durarem muito mais, eles vão estar garantidos que não estão trazendo nenhum patógeno, um vírus qualquer, para dentro do seu território. Então, isso que depois dessa pandemia, é uma área que deve crescer muito. Eu realizei um simpósio aqui em Maringá. Então, em todas as áreas do conhecimento, você pode utilizar a engenharia nuclear, inclusive na engenharia convencional.
Com respeito à outra parte, qual foi o critério que eu utilizei? O critério é o seguinte: eu aprendi na minha vida que o importante não é você fazer aquilo que você gosta, mas gostar do que você faz. Então, eu gosto das atividades todas que eu desempenhei, eu sempre tratei de gostar do que eu fazia, colocar ela da minha cara. Então, foi mais uma questão de oportunidade. Assim, e vai acontecer com vocês também. Quando o chefe de vocês, se vocês estiverem trabalhando numa empresa, chegar e olhar para vocês, olha, você tem um perfil que me atende, você quer me auxiliar nisso? Você provavelmente vai dizer, sim, eu quero. Não importa se não é assim, fazer um projeto civil, se não é construir uma estrada, mas é mais fazer uma questão de gestão de alguma outra atividade e aprender outra atividade. Eu fui. Por quê? Porque eu gosto de aprender e eu não recuso o desafio. Então foi mais um desafio. Se puder, eu faço outras disciplinas ainda, porque eu gosto. Pô, gosto de medicina, gosto do direito em algumas partes, né? Então, eu acho que foi mais uma questão de oportunidade. E as oportunidades, se você não passa, se você não pega as oportunidades, aquela está perdida, outras virão. Né? Então, eu fui pegando as oportunidades que a vida me ofereceu, graças a Deus, foram excelentes oportunidades. Né? E a influência da engenharia, todas as engenharias influenciam uma nas outras. Todas. Primeiro que a engenharia civil ela é o V0 das engenharias. Né? Então eu aprendi, eu tive aulas de química, eu tive aula de eletricidade, de mecânica de solos, né? Tive aulas de transportes, tive aulas de arquitetura. Então, todas essas coisas foram bases para a engenharia hidráulica, saneamento. Né? Então, todas as áreas se somam no teu conhecimento. O conhecimento ele não tem porteira, sabe? Você se forma em engenheiro químico, mas depois de 20 ou 30 anos, com certeza você vai ter mais conhecimento nas demais engenharias do que a grande maioria dos recém-formados naquela disciplina. É natural isso, porque o conhecimento ele vai somando ao longo do tempo. Fatalmente, outras engenharias estão surgindo, já surgiram, vão surgir, algumas vão desaparecer, outras vão se mesclar, né? E engenheirar é construir coisas, seja na mente, ou seja no mundo físico, e da maneira mais econômica possível, viáveis. Pegar os sonhos e transformá-los em realidade. Isso é ser engenheiro. Então, a engenharia, não só a civil, todas as engenharias importam. E a civil me ajudou muito na minha atuação presentemente. Verdade, a interdisciplinariedade está aí com tudo, né? A gente ficou sabendo, né, que a sua área é uma área muito perigosa, né? Quando se trata de riscos pelos quais você pode passar. E vimos que também se especializou, e como você acabou de falar, né, está terminando a segurança do trabalho, né? Na UEM, e além de trabalhar com a proteção radiológica, a gente gostaria que você falasse um pouco mais como deve ser feito os descartes dos dejetos radioativos. Várias maneiras. Vou falar algumas. A primeira maneira é o decaimento, porque o que é radioativo ele deixa de ser radioativo de acordo com a meia-vida dele. Só que tem elementos que têm uma meia-vida muito longa. Por exemplo, o potássio 40 que nós temos no nosso corpo, ele tem uma meia-vida de 1,3 bilhão de anos. Significa que 1 quilo de potássio 40 radioativo, ele leva 1,3 bilhões de anos para cair por 500 gramas. É a meia-vida. Tá? Então, nós temos o urânio, que leva aí 4,6 bilhões de anos. Não, milhões de anos, desculpa, milhões de anos. Nós temos o plutônio, que é 30 mil anos, a meia-vida. Por sorte, esses que eu estou falando não têm assim uma energia de gama muito alta, né? De radiação gama. A radiação eletromagnética dele é menor, ele é mais uma radiação particulada, que é mais energética. E ela não vai longe, não vai fundo. E agora, isso na natureza, tá? Em contrapartida, nós temos produtos mais radiativos, como o Césio-137,
cobalto 60, cuja meia-vida, a do Césio, é 30 anos. Então, praticamente em 10 meias-vidas, 300 anos, ele já decaiu praticamente tudo, deixa de ser radioativo. E o cobalto, a meia-vida é de 5,2 anos, então em 52 anos não tem mais nada de cobalto 60, praticamente. Assim, isso já é radionuclídeo artificial, né? Artificialmente produzido. Muito bem. Essa questão, então, do rejeito, a gente trata no decaimento. Se ele tiver meia-vida curta, deixa ele decair, como é na medicina nuclear. Na medicina nuclear, os materiais radiativos que são utilizados e injetados nas pessoas, eles têm um decaimento e eles deixam de ser radioativos ao longo do tempo, por tempo. Alguns, o tecnécio 99 metaestável, que você usa para cintilografia do miocárdio, por exemplo, ele tem aí uma meia-vida de 6 horas. Então, em 60 horas, você não tem mais nada, ele está praticamente assintótico a zero. Né? Então, o decaimento é um, o confinamento é outro. Você pega e confina o material radioativo dentro de um espaço para que ocorra o decaimento ou que ele fique isolado. E você blinda também, a blindagem, confinamento, blindagem, encapsulamento. Você encapsula esse material dentro de uma matriz de concreto, ele está ali, vai ter uma idade geológica parada ali dentro, depois você deposita ele num repositório, por exemplo, subterrâneo, né, local estável, não vai ter problema por muito tempo. E tem o oposto, que é a dispersão, porque todo material radioativo, ele, na sua essência, veio da natureza, e aí o que você faz para utilizar é concentrado. Se você redistribuí-lo dispersando na natureza, ele perde aquela, aquela atividade toda concentrada. Então, o perigo é eliminado dessa maneira também. Então, são várias as maneiras de você fazer a gestão do rejeito radioativo. Mas a gestão principal, quer dizer, o descarte, né? Você não descarta rejeito radioativo. Aliás, você não deveria descartar nenhum rejeito. Esse descarte que a gente fala, ele pressupõe colocar fora alguma coisa sem controle, né? Eu acredito que tudo é reprocessável, tudo é tratável, né? E o que você faz, basicamente, é transferir de um lado para o outro. Como você vai transferir isso daí? Aí é gestão de rejeitos. Todos os rejeitos têm que ser geridos, seja ele radiativo, seja ele convencional. E com isso, inclusive, tem uma grande possibilidade de recuperar dinheiro. Um rejeito que as pessoas falam é o elemento combustível nuclear. Só que ele não é rejeito. Esse elemento combustível, ele é um combustível usado, né? Mas ele ainda tem muita reserva energética nele, porque ele traz ali a possibilidade de ser reprocessado e poder gerar muito mais energia por muito mais longo tempo para a humanidade. O grande problema que as pessoas colocaram é que esse rejeito, entre aspas, do urânio se transforma em plutônio, que é a base para a produção de armamento. E por isso o pessoal diz que isso é um rejeito perigoso. Do ponto de vista de doses de radiação, claro, quando o elemento ele sai do núcleo do reator, ele está muito ativo, ele está muito energético, ele é perigoso. A pessoa não pode realmente se aproximar porque vai morrer pela perfeita radiação. Né? Tem que ser blindado, confinado, colocado embaixo d'água. Mas ao longo do tempo isso ele vai decaindo e diminuindo a atividade. Agora, aquele mesmo material, se for reprocessado, ele pode voltar para o núcleo e produzir energia elétrica por muito mais tempo, né? E muito mais quantidade. Então, ele não é, na sua essência, um rejeito. Ele é uma reserva de energia. Achei interessante que você até falou que dá até para ganhar um lucro em cima disso, né? Com certeza. O combustível nuclear que ele é produzido, ele é bastante caro, né? Agora, se você utilizou ele, você reprocessa e separa o material que está ali, você tem a garantia de retorno dentro de um outro reator. Muito legal isso aí. Tem que tomar todos os cuidados para que não ocorra nada de errado. E a gente queria saber quais são os principais cuidados que devem ser seguidos quando se trabalha com energia nuclear. E se eles não forem tomados, o que pode acontecer?
O que pode acontecer de ruim caso os cuidados não sejam levados a sério? Os principais cuidados são culturais. A cultura de segurança, ela praticamente nasceu dentro da área nuclear e migrou para outras áreas, tá? E onde a gente entende que o comportamento das pessoas tem que ser um comportamento voltado para a segurança. Você tem sempre que ter uma atitude questionadora, um sentimento saudável de desconfiança que algo pode acontecer de errado. Esse sentimento de desconfiança não é que a pessoa tem má fé, é o sentimento de desconfiança que a pessoa pode errar. E se errar, vai ter uma consequência para ela e para todos. Então, assim, a cultura de segurança é fundamental. E os cuidados são baseados basicamente em 4 fatores: controles de engenharia, controles administrativos, controles culturais e controles de supervisão. Eu explico. Quando você faz um projeto, você coloca intertravamento, você coloca monitoramento por relé, controlador lógico programável, você coloca várias barreiras para evitar que um problema aconteça. Na energia nuclear, na engenharia nuclear, da mesma maneira. Você tem um tanque, você tem um fluido radioativo, você tem que controlar a pressão, você tem que controlar a temperatura, você tem que controlar a vazão, né? Você tem que controlar o nível, e tudo isso requer controles de engenharia. Então, os controles de engenharia são os mais efetivos, realmente, que assim, você tem um projeto que confina dentro de um maciço uma estrutura. Essa é a mais confiável que existe. Ninguém entra ali. Mas você tem uma porta, e essa porta tem uma chave. E essa chave, alguém tem a chave. Aí já é um controle administrativo. Quem controla essa chave? Como se cuida dessa chave? Quais as licenças e autorizações para abrir essa porta e entrar lá dentro? Então, esse controle administrativo também é fundamental. Mas não basta você ter o controle de engenharia e administrativo se você não tem uma cultura adequada. Qual é a cultura? De não fazer a coisa errada, de não fazer atalhos, de entender que os processos têm que ser seguidos e ter um comportamento seguro. Então, assim, não adianta nada você ter um controle de chaves se a pessoa vai lá e pega a chave escondida e entra no local para fazer alguma coisa que não foi combinada, sem autorização do seu superior. Nesse caso aí, ou dos seus colegas, ou conhecimento dos seus colegas, que ele está tomando uma ação errada que pode, ele abre e às vezes ele sai e deixa a porta aberta. E aí, às vezes, uma pessoa que não sabe, que está acostumado sempre que a porta fechada não se entra, enquanto a porta aberta pode entrar, entra e fica exposta a um risco, a um perigo. Mas tem também um outro controle, que é o controle da supervisão. Não é porque tem controle de engenharia, controle administrativo, o controle cultural, que você não vai observar o que está acontecendo, que é a supervisão. Então, se o trabalho para acontecer precisa do chefe olhando, o supervisor olhando, tem algo errado. Mas o controle supervisório tem que acontecer, porque o supervisor vai olhar, ele vai olhar para quê? Para praticar o coaching, né? A orientação, para ele instruir, para ele orientar, para ele corrigir, para ele cobrar, para ele questionar, e para ele estabelecer exatamente o que é para ser feito, porque as pessoas erram naturalmente, porque o ser humano ele é talhado para o erro. Então, nós temos que ter ferramentas de prevenção de erros, para evitar o erro, porque o erro custa caro, né? Pode custar vidas, às vezes. Então, a supervisão ela é cooperativa, ela é fundamental, e tem que acontecer. Todos nós temos que ter uma supervisão para, inclusive, ser uma barreira, uma revisão para alguma falha que nós possamos cometer. Você já presenciou algum tipo de acidente, até com essa relação de todos os cuidados necessários e tudo que você já passou? E se isso aconteceu, poderia nos contar como foi essa experiência? Acidente mesmo, não. Mas quase acidente, sim. Não foi no Brasil, né? E houve uma situação onde
uma barra de controle foi deixada na... Uma barra de controle ela controla a reação nuclear dentro do reator. Então, ela fica radioativa, porque ela é ativada pelos nêutrons que saem dos elementos combustíveis. Então, essa barra estava nesse local desde o início do ciclo daquela usina. E aí, ela seria trocada. E essa usina é uma usina diferente da nossa, uma usina tipo BWR, Boiling Water Reactor. E aí foi que esse elemento combustível, ele estava sendo inspecionado, elemento combustível, não, perdão, a barra de controle estava sendo inspecionada para retorno, e essa aí não seria retornada. E ela tinha uma vida muito longa, estava muito radioativa. E ela foi colocada na beirada da cavidade cheia d'água, abaixo uns 3, 4 metros abaixo d'água, mais ou menos, do nível d'água, para exatamente blindar a radiação dela. E ali foi feita a troca, né? Só que acontece o seguinte, estava cheio d'água, mas a cavidade de recarregamento do reator, mas como o reator, as barras de controle, elas são inseridas por baixo do reator, elas não caem como os nossos reatores por gravidade. A inserção é feita por baixo, assim como o reator de Fukushima também era por baixo, né? Quando eles tiraram a barra de controle para ser inspecionada, o volume de água ocupou o espaço da barra, né? E anteriormente tinha sido feito um flangeamento, né? um capeamento, tinha sido colocado e tensionado com a barra de controle dentro desse tubo, ok? Quando a pessoa tirou para inspecionar e deixou ela pendurada do outro lado, né? Não, tirou uma outra, na verdade, tirou uma outra. Essa estava já pendurada, amarrada por uma corda, se não me engano, na beirada da piscina, mas embaixo da água, lá embaixo. E aí, quando tirou uma outra para inspecionar, a água invadiu o espaço para inspecionar essa outra, e a pessoa que tirou na ponte, essa colocou sobre um gradeado que estava do lado de inox, dentro da água, submerso, para poder o outro turno continuar. E embaixo, na elevação inferior, à base do reator, esse cap se soltou pela pressão d'água. Não aguentou e jorrou a água lá embaixo. Molhou um monte de gente. Mas esse não foi o principal problema, porque esse tipo de contaminação, ela se descontamina, se lava, não tem um risco significativo à saúde das pessoas. O grande problema foi que o nível d'água começou a baixar. E eu estava chegando no turno da noite, né? E para assumir o turno, naquela época eu estava atuando no piso do reator, na área de proteção radiológica. Então, isso aconteceu com o turno do dia, né? Por sorte, a pessoa estava todo mundo abandonando o piso, alguém viu que o nível estava baixando e começou a alarmar os níveis de radiação, e são doses muito altas, né? Se ficar exposto fora da água, pode ocorrer até letalidades naquela área. Então, aconteceu que um dos operadores ele voltou rapidamente para dentro, ficou submetido a uma taxa de dose ligeiramente maior, mas ainda em tempo, e ele conseguiu repor a barra no espaço que tinha sido ocupado anteriormente, de maneira que o pessoal embaixo conseguiu estancar a drenagem de água e parou, porque senão aquela barra que era muito ativa, que estava na beirada, seria exposta ao ar ambiente. E aí a situação seria muito perigosa. Foi a situação de maior risco que eu já vivenciei, e eu não estava presente, eu iria assumir o turno logo depois. Quando eu cheguei, eles vieram até pedir minha ajuda para poder orientar as coisas, mas eu cheguei e já estava impressionado pelos técnicos, por esse técnico, inclusive foi muito amigo meu, da General Electric dos Estados Unidos, ele resolveu o problema numa tomada de decisão assim, praticamente heróica, né? Porque o que eu faria seria retirar todo mundo de dentro e depois eu iria jogar água, blindar, tudo mais, isso à noite, né? Para preservar a vida das pessoas. Mas ele foi bastante heróico e evitou que isso fosse necessário. Foi essa a principal situação que eu posso relatar. Cara,
Não, mas muito legal. É uma história que ficou para contar assim, né? Com certeza é algo empolgante quando alguém está escutando. Agora eu queria colocar no nosso contexto mais atual sobre essa área de trabalho. Com essa pandemia que a gente está tendo e todo esse momento de isolamento social, a gente queria saber se isso mudou muito a rotina, a sua rotina, né? Tanto profissional quanto social, por causa da pandemia e por causa do isolamento social. Com certeza, mudou demais. Veja, do ponto de vista social, sem dúvida, né? Eu amo um churrasquinho, eu amo estar com os meus amigos, com a minha família. A família é fundamental na minha vida. E essa distância toda limita a gente, né? E impede que a gente possa estar junto. A gente vê pela internet, pelo Zoom, pelo WhatsApp, mas não é a mesma coisa. Isso também afetou o profissional, com certeza. A minha, apesar de eu ser aposentado, né, eu nunca parei de trabalhar, na verdade. Só me aposentei da minha condição de chefia lá da central nuclear, da área de proteção radiológica, mas eu tenho a minha empresa e faço as minhas consultorias e eu gosto disso, não gosto de ficar parado. Então, o fato de eu estar dentro de casa praticamente o tempo todo me afeta demais, sim. Mas não tenho viajado, né? Não tenho atuado profissionalmente na prática no campo tem algum tempo. Agora a gente queria fazer um jogo para conhecer um pouco mais sobre o senhor. Ele chama ping-pong, ele vai funcionar assim: eu falo uma palavra e o senhor fala o que vem na cabeça dela, tá bom? Para a gente começar, uma música. Uma música, Astronauta de Mármore. Na verdade, essa música é a música do David Bowie, que é o astronauta, né? Acho que é o astronauta. Né? Conhece? Sim, uma ótima recomendação. Uma cidade, Maringá. um livro. Isaac Asimov, I, Robot, Eu, Robô. Eu sou fã do Isaac Asimov. Eu li todos. Todos são muitos. Eu também estou começando a ler. Ótimo. Uma comida. Churrasco. O senhor está sentindo falta, na verdade. Um hobby. Um hobby. Viajar. Virou um hobby. Infelizmente agora não está certo, mas é um ótimo hobby. Um esporte. Eu amo handball. Eu joguei handball. Eu gosto de futebol também, mas handball ficou na minha história. Talvez eu não pratico mais, olha. Parei já tem muitos anos, mas eu me apaixono pelo handball. É um esporte fantástico. Sim, verdade. Uma série. Stargate. E, por fim, uma viagem. Não podia faltar. Em outros lugares. Assim, foi a Finlândia, onde eu pilotei uma moto no meio do mar congelado. Que legal, legal. Mas e a última coisa, a gente queria saber de você, Marcos, assim, para quem gostaria de seguir essa área, se você tem alguma dica, alguma sugestão, alguma coisa do que você já viveu, o que você gostaria de passar de dica, de sugestão para alguma pessoa que está querendo seguir essa área. Academicamente falando, você tem, atualmente já tem os cursos de engenharia nuclear no Rio, no Fundão, e tem, parece que em São Paulo também já está funcionando. Ou fazer uma pós-graduação na área nuclear. O mais interessante é, durante as paradas das usinas nucleares, fazer contato com eles e tentar trabalhar nas paradas da usina. Porque nas paradas das usinas, para recarregamento, são contratados especialistas em uma quantidade grande, mais de 1.000 pessoas são contratadas, e essas pessoas trabalham e em todas as áreas, trabalham, obviamente, sob supervisão, né? Mas são contratados assim como auxiliares e é um aprendizado enorme. Então, eu diria que trabalhar em parada de usina nuclear é uma dica, né? A outra dica
estudar muito, né? Então, sem dúvida, participar de congressos, conversar com as pessoas é importante, e auxiliem também no desenvolvimento nuclear de Maringá. Porque se você quer que algo aconteça nessa área, tem que trazer para mais perto de você. Ou você se muda para lá ou vem para cá. Das duas, uma. A gente precisa trazer oportunidades para o pessoal técnico de engenharia, e o conhecimento do nuclear não é só conhecimento do nuclear, é de todas as engenharias. Volta a dizer. Concordo perfeitamente com você, tanto que a energia nuclear é uma das energias mais limpas que tem, no sentido para o ambiente, quando não ocorre nada de errado, né? E é sempre bom que a gente buscar tanto melhorias para a nossa cidade, né? Para onde a gente mora. Enfim, eu queria muito agradecer sua presença aqui com a gente, viu? Não uma presença física, mas uma presença de todo esse seu conhecimento que você pode passar para a gente, para as pessoas que vão assistir esse podcast. Queria agradecer a Ana, as Anas, né? A Ana Carolina e a Ana Flávia, que estão aqui participando com a gente. Se você está no nosso canal do YouTube, quero relembrar para você deixar a sua inscrição aí e o seu like, que também ajuda pra gente pra caramba. Segue a gente no Insta, @caecuen. E eu quero agradecer a você que assistiu a gente agora, viu? Muito obrigado e tchau, tchau.